Bom, pessoal, vamos a mais uma aula de desenho, ainda continuando a parte de caricatura. Hoje eu vou dar uma paradinha no desenho do rosto, mas vamos para a parte de criação de humor, tá? Então hoje eu quero falar de cartoon, tá? Cartoon e charge, ou seja, o desenho de humor, né? Então vamos entrar na parte de criação, tá? Criação de piadas desenhadas. Então o cartoon nada mais é do que uma piada desenhada num quadro só. Bom, deixa eu falar a origem do nome cartoon, porque esse nome, tá? O cartoon foi abrasileirado do inglês, tá? Cartoon, que designa nos Estados Unidos, cartunistas, é todo mundo que trabalha com desenho, de animação, quadrinhos, caricaturas, humor. No Brasil existe cartunista e chargista como caricaturista e quem faz quadrinho, quadrinista, né? Então, lá fora, cartunista designa todo mundo que trabalha nessa área de desenho, de humor, do desenho gráfico, né? Então aqui a gente chama também de desenho de humor, tá? O desenho de humor é a parte da criação, bom, desenho, né, de humor, que envolve os cartunistas, chargistas e caricaturistas, né? Ou seja, todos que trabalham com humor, até quem trabalha também com tirinhas, né? Que faz humor, né? Faz personagens fixos, mas de humor, que nem tipo Snoopy, que nem Garfield, que nem outros bichinhos, ou não, né? Angeli, Laerte, Grauco, vários outros cartunistas que trabalham, Ziraldo, né? Até Maurício de Souza começou fazendo cartoon, né? Então vamos lá. O que é esse cartoon aí que eu tanto falo, né? Aqui eu fiz um desenho numa folha, numa imagem maior, tá? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Só para mostrar para vocês aqui. Bom, aqui vai ficar só para ficar uma coisa mais, mostrar uma parte da área do desenho que dá para fazer muito sem se fixar muito com detalhes, tá? É um tipo de desenho onde você vai colocar aqui, aqui eu fiz o que? Eu fiz um velhinho, não é um velhinho na verdade, né? Ele tá naufragou, né? Tá lá, né, esperando ser salvo, tá? Tá esperando ser salvo aqui, ó, tá? E tá jogando uma garrafinha, deixa eu fazer o mar aqui, tá? Nuvens, tá? Ou seja, tá numa ilha deserta onde ele tá jogando uma garrafinha, fazer ela mais alta aqui, tá? Uma garrafinha com um bilhete dentro, tá? Jogando no mar porque está cercado aqui de tubarões e ele está, né, sem poder sair nadando, por exemplo, tá? Bom, é só uma ideia. E aqui também tem o texto aqui, né? Eu vou aproveitar isso aqui para colocar um texto aqui, né? SOS, que é o que está dentro da garrafinha, o bilhete dele. É um desenho. Aqui eu não fiz humor aqui, eu não fiz a piada, eu só fiz aqui a diagramação de uma página inteira, ou seja, num quadro só eu passar uma ideia de fazer um desenho, né, passar uma piada, um humor num desenho só. Quando eu digo isso é porque existe com dois aqui atrás. Tá? Então aqui eu tenho, ó, a mesma medida, tá? Ou a medida que quiser tal, né? Tá? Eu fiz uma linha aqui, tá? E aqui eu coloquei 1 e 2. Então aqui tem o antes, tá? Antes da cena e aqui o depois, o resultado final. Então aqui tem o antes, aqui ele tá, vamos pegar o mesmo tema. Aqui ele tá na ilha aqui jogando a garrafinha, né? Tá pedindo ajuda, pedindo socorro, tal, e
as barbinhas e tal. Bom, tá aqui na ilha aqui, tá? Que tá cercada de, né, o mar, tudo. E aqui depois, vamos dizer que aqui, por exemplo, vou fazer uma piadinha aqui, tal. Mesmo tema, tá? O mesmo tema, o mesmo personagem, a mesma situação, só que tem o antes, ele jogando a garrafa. E aqui a garrafa voltando e ele abrindo, né, uma garrafa aqui, né? Aí ele abre a garrafa aqui e tem uma resposta aqui, né? Dentro da garrafa, né? Um bilhetinho aqui que ele tá, né, tá lendo aqui. É um desenho rapidinho que eu estou fazendo aqui, tá? Porque a intenção aqui não é eu fazer uma piada, mas é mostrar só a sequência, né? Tá? Então aqui ele abriu, aqui a garrafa aqui aberta, a tampa da garrafa aqui, tá? Então, e ele vendo uma resposta aqui e aqui a resposta dentro da garrafinha, né? Oi, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem aí? Sei lá o que, tá? Aqui era um SOS, né? E aqui veio um, né? Venha nos visitar, alguma coisa assim. Quer dizer, nada a ver, né, com a situação do, né? Ou seja, uma situação inusitada para fazer uma piada. Eu peguei um tema que é um tema meio universal, tá? Então vamos falar um pouco aqui desses temas, tá? O cartoon. O cartoon vai ser uma piada aonde os temas são livres. É tema livre, tá? E ao mesmo tempo universal. Ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai entender a sua piada, tá? Porque o que acontece ali, aqui acontece lá, assim por diante. Então o cartoon, ele tem esse tema, essa proposta de ser universal, né? Se for um tema muito brasileiro, por exemplo, né, o pessoal do sul vai entender, o do norte vai entender, do centro-oeste vai entender a piada, assim por diante. Que nem piada de papagaio, isso é universal, todo mundo conta piada de papagaio, assim por diante, tá? Então, o temas é tema livre, universal, e que mais aqui? É um tema também que está ligado com situações do cotidiano, né? Para vocês pegarem, mas como é que eu vou ter essa ideia? Uma ideia para fazer uma piada, né? Um cartoon. Situações do cotidiano do ser humano, que envolve tudo que acontece com o homem, com a mulher, com o ser humano, com animais, né? Gatos, cachorros, bichinhos, ou seja, ursos, qualquer coisa que acontece com o ser humano que é levada ao exagero, né? Levada ao exagero, cria essa sensação de humor. Vamos pegar um exemplo simples aqui, né? Um homem escorrega e cai. Não é engraçado isso, né? Mas um palhaço vai e imita isso de uma forma exagerada e fica engraçado. Todos os trejeitos dele e tal. É um tombo que leva a piada, leva ao riso, né? Geralmente, a questão do riso aqui, ó, não é obrigatório, tá? A piada pode ser mais sutil, pode ser bem engraçada ou não, tá? Mas a preocupação não vai ser essa nossa inicialmente, tá? Então, situações do cotidiano, levado ao exagero, que tem muito a ver com as imperfeições humanas, né? Como eu acabei de colocar aqui, do tombo, né? Imperfeição, vamos colocar imperfeições, né? Do ser humano, que mais aqui, né? Hábitos, né? Tem a ver com nossos hábitos, tá? Comer demais, ou falar demais, ou, como disse, escorregar. Hábitos comuns, tá? Que todo ser humano tem no mundo todo. Então, a sua piada está dentro dessa classificação aqui universal. Então, o cartoon é qualquer piada desenhada como num quadro só, né? Num quadro só, ou em dois, antes e depois, tá? Bem livre nesse sentido. Agora vamos para charge. O que é a charge? A charge também vai ser uma piada, tá? Desenhada. Só que
já não é um tema tão livre assim e nem tão universal como o cartoon. Tá? A charge ela vai depender muito do que aconteceu no momento, tá? Naquela época, naquele dia, para você entender. Então eu vou pegar o quê? Um fato, uma situação, ou fatos do noticiário, né? Noticiário, ou seja, eu vou pegar uma notícia e vou fazer uma charge em cima disso. Se for uma pessoa pública, com a caricatura ou não, tá? Então aqui só vai entender essa charge, essa piada, quem souber da notícia. Então ela é mais limitada nesse sentido. Então ela tem a questão política, né, situações políticas, né, ou sociais, tá? Política social ou, né, tá, para entender a piada. Então ela só vai ter entendimento pelo cara que sabe, né, o que aconteceu naquela época, naquele momento, naquele dia, naquele ano, assim por diante. Então, outra função da charge também é que ela tem uma questão mais crítica, né? Ela é crítica, né? Ela é uma piada social política e que critica justamente o comportamento do ser humano. Então ela não elogia, ela não faz uma graça por fazer graça. Ela faz uma crítica, ela faz um comentário mais ferino, tá? Então por isso que os políticos não gostam muito de caricaturas, de charges a respeito deles, porque é justamente em cima das imperfeições aqui, né, que existe no ser humano, tá? Uma charge nunca vai elogiar, né, uma situação, ela vai sempre colocar o lado crítico, né, político ou, né, em cima do que? De fatos também de notícias, né? Simples, nada de muito. Então é isso. Então a diferença do cartoon e passagem é que essa aqui ela tem um tempo, essa aqui é universal, essa aqui ela tem um tempo definido, tá? Para entendimento, porque enquanto souberem do assunto, ela é engraçada. Depois não tem mais sentido. Alguma charge pode ser, né, durar bastante. Sim, se eu fizer uma charge sobre Dom Pedro I, descobrir no Brasil, todo brasileiro vai entender a piada. E talvez até português. Mas o italiano, o americano não vai entender a piada, né? Tá? Porque vai ser muito pessoal, muito em cima do assunto, mas que tem a ver com a gente, com o nosso país. Um exemplo, tá? Mas ela pode ser sobre qualquer tema, qualquer assunto, né? Porque ela está trabalhando muito em cima do comportamento do ser humano, tá? Do comportamento humano, tá? Tanto nos dois, né? Nesse aqui, a charge, o cartoon e a charge vai estar sempre trabalhando em cima do comportamento do ser humano, das situações do ser humano, que leva o ser humano a fazer tais coisas. E eu coloquei política ou social e citei aqui política, né? Que é muito mais em voga no Brasil. Mas o social é qualquer outro assunto, né? Pode ser um cara que está fechando outro no trânsito, né? Tá? Aconteceu um acidente ou não, ou ganhou um prêmio, ou sei lá o quê, entendeu? Então o assunto aqui vai estar sempre referente a um comportamento humano, né? Boa ou ruim, tá? Pode ser boa também, né? Tá? Apesar de ela ser mais crítica, mas ela pode ser boa, né? A crítica pode ser boa, construtiva, né? Vamos dizer assim, tá? Então geralmente não é que a gente critica, a gente fala crítica, a gente pensa só no lado ruim. A crítica pode ser para resolver também uma situação, um problema, tá? Pode ser boa a crítica, né? Então acho que é isso, né? Então o que vocês vão fazer, né? Vamos desenhar, brincar com esse esquema aqui do cartoon, né? E da charge, tanto em dois quadros como em um quadro, tá? Acho que é isso. Qualquer dúvida, no grupo eu estou lá esclarecendo também. Então, criem bastante, soltem a criatividade. Só mais uma dica, não eliminem ideias na cabeça. Uma ideia pode ser muito ruim na cabeça, mas você desenhando,
pode ficar ótima. Como você tem, da mesma forma que você sempre tem uma ideia boa na cabeça, quando vai desenhar fica uma porcaria, o contrário também acontece, né? A ideia tá uma porcaria na cabeça, nossa, é muito idiota essa ideia. Mas experimenta, desenha, vai ficar engraçado quando você mostra para alguém, se alguém ri, tá? Não avalie só você mesmo, a função da arte, do desenho é para outras pessoas, não é só para si mesmo. Então, no caso do cartoon e da charge, você está fazendo para as pessoas entenderem o seu pensamento, a sua ideia daquela situação. Então, mostre para alguém. Sempre mostre para alguém. Se a pessoa não entendeu, se você precisar explicar a piada, perdi a graça, né? Então, a ideia é que você não precisa explicar, que a pessoa olhe o desenho e já entenda. Com texto ou sem texto. Tá legal? Experimentem bastante. É isso daí por hoje.